3 seres famintos. Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 8. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abrão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão, as vacas, e tomou uma vitela tenra, e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Nesta passagem percebemos que quando Javé aparecia na forma humana, o fazia frequentemente a Abrão com a mesma fisionomia, pois foi de pronto reconhecido por ele. E que, além disso, tanto Javé como seus anjos, enquanto estavam na terra, se comportavam como humanos, sentindo suas fraquezas, como frio, fome e sono. Teria esses seres uma estrutura corporal transmutável, mas essencialmente física. Sodoma e Gomorra, um mistério para o Senhor Javé. Gênesis, capítulo 18, versículos de 20 a 21. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Javé, na companhia de 2 anjos, vai até Abraão, anunciar que Sarai vai ter um filho e posteriormente colocará em curso a destruição das cidades pervertidas de Sodoma e Gomorra. Porém, nessa passagem percebemos que o Senhor quer ter uma prova real. Ele quer ver com os próprios olhos o que realmente está acontecendo nestas cidades, se de fato elas estão na situação que lhes fora contado pelos seus assessores. Porém, apesar de falar isto, Javé não segue para Sodoma e Gomorra com os anjos, como veremos adiante. Gênesis, capítulo 19, versículos de 1 a 3. E vieram os 2 anjos a Sodoma, à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se, com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu o bolo sem levedura, e comeram. Novamente seres ditos celestiais se comportam como humanos, dormindo, cansados e com fome, e o mais interessante é o fato de Ló reconhecê-los como seres celestiais à primeira vista, como se já os tivesse visto antes e já estivesse esperando-os na entrada da cidade. Talvez tenha sido avisado por Abraão, ou eles simplesmente teriam feições e características tão distintas que se destacariam de imediato. Gênesis, capítulo 19, versículos de 4 a 29. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló, a eles, à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora-vos-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar,
e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador, aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade, de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade, Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. A notícia de que os anjos estavam com Ló correu à cidade e provocou uma histeria sexual nos homens, o que fez com que eles entrassem em frenesi pelos anjos. Eles seriam muito belos, teriam eles uma forma humana tão sensual ou excitante, a ponto dos homens da cidade terem rejeitado a oferta de 2 virgens? Não, as mulheres foram rejeitadas porque eles eram homossexuais. Após ferirem os homens de cegueira de forma não explicada, os anjos alertam Ló de que necessitavam de pressa para não caírem sobre a desgraça que iria bater as cidades de Sodoma e Gomorra. Essa destruição teria um horário programado, assim como o dilúvio, para ocorrer, como uma bomba relógio. Os futuros genros de Ló ficaram para trás por zombarem dele. Ló rejeita a proposta dos anjos de fugirem para um monte, desejando ir para a cidade de Zoar, e os anjos, em respeito à decisão de Ló, decidem não incluir na relação de cidades a serem aniquiladas, essa pequena cidade, que ficava próxima às 2 que iriam ser destruídas, Sodoma e Gomorra. Como foi feita a proteção dessa cidade já que ela se encontrava tão próxima das que iriam ser destruídas? A maneira como Sodoma e Gomorra foram destruídas se assemelha muito a um extermínio por bombas nucleares, com explosões, fogo e provavelmente radiação, o que explicaria o fato da mulher de Ló ter sido transformada em estátua de sal, não por ter olhado para trás, mas por não ter escapado do alcance da radiação, já que parou para ficar olhando a destruição, ou voltou para a cidade. Seria um cogumelo nuclear a fumaça que Abrão avistara de longe? O homossexualismo foi talvez o grande motivo para a destruição das cidades. Em Levítico capítulo 18, versículo 22. Na Bíblia de Jerusalém, está escrito claramente:
Isto é uma abominação. A lei do Senhor para Israel determinava, Levítico capítulo 20, versículo 13. Quando um homem se deita com um macho, assim como alguém se deita com uma mulher, ambos realmente fazem algo detestável. Sem falta devem ser mortos. Também assim eram punidos os que praticavam bestialidade, incesto e adultério. Levítico capítulo 20, versículos de 10 a 17. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E, quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal, para juntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E, quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela sua, torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo, descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículos de 26 a 28. É por isso que Deus os entregou a ignominiosos apetites sexuais, pois, tanto as suas fêmeas trocaram o uso natural de si mesmas, por outro contrário à natureza, e, igualmente, até os varões abandonaram o uso natural da fêmea e ficaram violentamente inflamados, na sua concupiscência de uns para com os outros, machos com machos, praticando o que é obsceno e recebendo em si mesmos a plena recompensa, que se devia ao seu erro e assim como não aprovaram, reter Deus com um conhecimento exato, Deus entregou-os a um estado mental reprovado, para fazerem as coisas que não são próprias. Porque o Senhor, Javé, tinha tanta aversão à homossexualidade. Com certeza não era por preconceito, machismo ou moralismo, já que também eram incluídos a bestialidade, o incesto e o adultério no mesmo patamar de crime. Uma justificativa seria a não possibilidade de se originar uma descendência dessa união, o que geraria uma enorme redução da população de seu povo. Quando Robert Oppenheimer, físico norte-americano, dirigente do Projeto Manhattan, desenvolveu a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial e realizou a primeira explosão, ficou aterrorizado no momento em que o cogumelo atômico se elevou, e citou um trecho do Mahabharata. Se a radiação de 1000 sóis fosse romper de uma só vez nos céus, isso seria como o esplendor do poderoso. Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Recorrendo ao Mahabharata. Nos textos hindus do Mahabharata é descrito intensas batalhas onde uma série de armas celestiais e uma superbomba teria sido utilizada para aniquilar os exércitos inimigos. Essa superbomba era chamada de arma Brahma, e foi descrita de forma impressionantemente parecida com uma bomba atômica. Quando explodiu, causou um fogo tão intenso que praticamente nada sobreviveu à formação de grandes nuvens, comparadas a gigantescos girassóis brotando no céu, o que se assemelha ao cogumelo atômico. Adiparva. Página 333. Drona, obtendo de Rama a mais exaltada de todas as armas, chamada de arma Brahma, ficou muito contente e obteve uma evidente superioridade sobre todos os homens. Drona Parva. Página 448 a 449. Os próprios elementos pareciam estar perturbados. O Sol pareceu mudar de direção. O universo, chamuscado pelo calor, parecia estar em febre. Os elefantes e outras criaturas da terra, chamuscados pela energia daquela arma, correram apavorados, respirando pesadamente e desejosos de proteção contra aquela força terrível. As próprias águas se aqueceram, e as criaturas que residem naquele elemento, ó barata, ficaram muito alarmadas e pareciam queimar. Atingidos e queimados, por aquelas flechas de Asvatyaman, que eram todas dotadas da impetuosidade do trovão,
Os guerreiros hostis caíam como árvores incendiadas por um fogo intenso. Uma usala parva. Uma parte do Mahabharata revela mais detalhes sobre os efeitos do raio de ferro, que nos remete a uma explosão de uma bomba atômica. Foi um simples projétil carregado com todo o poder do universo. Uma coluna incandescente de fumaça e fogo, tão brilhante como 10.000 sóis, elevou-se em todo o seu esplendor. Era uma arma desconhecida, um raio de ferro, um gigantesco mensageiro da morte que reduziu a cinzas a raça inteira dos Vishnis e dos Andakas. Os cadáveres estavam queimados a ponto de ficarem irreconhecíveis. Os cabelos e unhas caíram, utensílios de cerâmica quebraram sem motivo aparente, e os pássaros tornaram-se brancos. Depois de algumas horas, todos os alimentos foram infectados. Para escapar desse fogo, os soldados se atiraram nos riachos, lavando-se a todo o seu equipamento.